Fala, meus queridos, como é que vocês estão? É uma grande honra e também uma grande satisfação estar presente aqui com vocês mais uma vez. E eu já quero aproveitar esta mesma oportunidade, ao qual você me concede a graça da sua audiência, para agradecer a cada um de vocês pela inscrição aqui nesse canal. E se você for novo aqui e quiser se inscrever nesse canal, basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações deste canal, independente se você estiver no Brasil ou até mesmo fora dele. E agora eu quero aproveitar esta mesma oportunidade para te dar uma notícia muito boa. Nesse momento eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para entregar ao seu coração. Porém, antes disso, eu gostaria de pedir alguns favores para vocês. O primeiro favor que eu peço a vocês é para que vocês venham compartilhar esses vídeos. Compartilhem esses vídeos com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam. Logo em seguida, também deixe o like aqui nesse vídeo. Eu digo isso porque o like ele é importante para o crescimento desse canal aqui nessa plataforma. Além, é claro, de sempre deixar um comentário aí no vídeo. Você pode também estar fazendo uma pergunta, qualquer que seja. E aí eu vou estar tendo o maior prazer do mundo em responder cada um de vocês. Agora, sem demora, vamos então para a leitura da santa e bendita palavra de Deus. Porém, fique tranquilo, porque enquanto eu leio aqui, você vai poder me acompanhar daí. Amém? Ok? Vamos lá então. O versículo que nesse momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês se encontra aqui, no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 6 somente. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ore ao teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Amém? Somente até aqui. Bom, meus queridos, como todos vocês acabaram de ouvir, eu acabei de fazer uma leitura bastante importante acerca da palavra de Deus. E esse texto é um texto bastante conhecido no meio dos cristãos, no meio do povo de Deus. E hoje eu vou estar falando sobre um assunto bastante importante na vida cotidiana de todo o cristão. E agora, através dos meios modernos de comunicação, eu vou estar falando acerca da oração. Agora, por que a oração ela é importante na vida do cristão? Então, para alcançar a resposta para essa pergunta, nós também temos que olhar para dentro da Bíblia Sagrada. Mais precisamente lá no livro de Gênesis, onde tudo começa, onde tudo se inicia. E quando nós olhamos e analisamos esse livro sagrado, nós vamos perceber que Deus, por meio de seu poder e sua grandeza, havia criado muitas coisas boas, muitas coisas bonitas, muitas coisas agradáveis. Deus havia criado este planeta, e ele também havia criado todos os animais que habitam esse planeta. Porém, a maior criação de Deus ainda estava por chegar, ainda estava por vir. Porque de acordo com o livro de Gênesis, Deus vai, pega água, pega terra e ali forma o barro. E através do barro, com as suas próprias mãos, ele então vai montando um ser bastante especial. Porém, este mesmo ser, essa criatura, não era qualquer criatura, não, havia algo de especial dentro dela. Até porque Deus, como estou falando, ele fez o barro, ele fez a parte física. Porém, ele colocou dentro desse ser algo bastante especial. Ele colocou dentro desse ser o sopro de vida. E como se não bastasse isso, ele também acaba recebendo um presente todo especial. Ele recebe a honra de ser chamado de a imagem e semelhança de Deus. E aí você já percebe, você já entende que claramente eu estou falando de Adão, o primeiro homem. E aí, meus queridos, vocês vão logo ver que mais para frente, Deus ainda lhe dá um presente. Porque diz a história bíblica que um dia ele estava andando sobre essa terra, sobre o jardim do Éden, e aí o próprio Deus viu que ele estava sozinho. Até porque todos os animais que habitavam a terra tinham o seu par. Porém, Adão não tinha. E aí a história bíblica nos conta que o próprio Deus fez com que ele caísse em um sono profundo. E ali, em meio àquele sono profundo, diz a palavra de Deus que o Senhor cerrou a costela de Adão. E através da costela de Adão, Deus fez para ele uma adjuntora, uma companheira, uma mulher. Mulher essa por nome de Eva. E aí, meus queridos, passa o tempo. E uma coisa que particularmente me chamou bastante a atenção é que lá no jardim do Éden, onde eles viviam, eles possuíam uma comunhão com Deus. Eles falavam com Deus, eles conversavam com Deus. Eles eram íntimos de Deus. Tanto que o próprio Deus descia nessa terra só para ter o prazer de falar com eles, só para ter o prazer de estar com eles. Até porque Deus, ele era o Criador e ele gostava bastante de ver, de falar com a sua criação. Porém, meus queridos, infelizmente, vocês vão observar que essa situação, que essa ocasião não durou muito tempo. Até porque, em meio a toda essa história,
Deus tinha dado absolutamente tudo para eles. Eles poderiam comer de tudo, eles poderiam usufruir de tudo. Porém, havia uma árvore, e essa árvore possuía um fruto, e esse fruto era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Pois além de criar, de fazer tanto Adão quanto Eva e colocá-los ali no jardim do Éden, Deus também deu uma ordem para eles. Eles não poderiam comer, eles não poderiam se alimentar do fruto daquela árvore. Porém, nós somos conhecedores da história. Sabemos que, lamentavelmente, eles não obedeceram ao Pai. Sabemos que também havia alguém que estava ali. E esse alguém não estava gostando nada dessa história de Deus haver criado um novo ser. Um ser esse que tinha a imagem e semelhança dele. Eu estou automaticamente falando acerca de Satanás. Ele acaba se apoderando de uma serpente. E Eva estava sozinha ali no jardim do Éden. E ali Satanás lançou um laço, uma seta na mente daquela mulher. Ele disse para aquela mulher que se ela se alimentasse daquele fruto, ela seria como Deus, ela seria igual a Deus. Mas ela não vigia. E logo ao cair nesse laço, ela então acaba, infelizmente, se alimentando desse fruto. Semelhantemente, também acontece o mesmo com Adão. Adão se aproxima dela, aí ela oferece o fruto para Adão. E Adão, lamentavelmente, acaba caindo nesse mesmo erro. E como muitos de vocês já sabem, eles acabaram caindo no pecado, no erro da desobediência. E por conta desse erro, eles acabaram abrindo a porta para que o pecado, para que as coisas ruins entrassem oficialmente na história da raça humana. E o pecado é uma coisa que nos afasta de Deus. E aí, logo ao analisar a palavra de Deus, você vai ver que os anos se passam. Eles tiveram filhos e os seus filhos tiveram outros filhos. E a raça humana começa a se espalhar numerosamente por sobre a face da terra. Porém, o que ocorria, o que acontecia, era algo muito triste. Quanto mais os homens se espalhavam, quanto mais homens nasciam, mais eles pecavam. E quanto mais eles pecavam, mais distante de Deus eles ficavam. E quanto mais distante de Deus eles ficavam, mais eles se afundavam em seus pecados, em suas falhas, em seus erros. E esse tipo de coisa claramente entristecia o coração de Deus. E aí, de acordo com a história, você vai perceber que por muitas vezes o grande e poderoso Deus tentou fazer uma nova aliança com o homem. Ele tentou fazer as pazes com o homem. Porém, para isso, ele usava certas pessoas, ele usava certos instrumentos, certos seres humanos. Porém, contudo, no entanto, esses seres humanos, eles falhavam, eles pecavam, eles não conseguiam cumprir essa missão. Missão essa que era de pegar o homem que estava espiritualmente afastado de Deus e reconectá-los ao Pai. Eles não conseguiam, porque também eram falhos. Mas aí, tudo isso estava prestes a mudar, porque alguém muito importante estava muito próximo de entrar em cena. Eu estou automaticamente me referindo àquele que é santo, poderoso e tremendo. Eu estou me referindo a Jesus Cristo de Nazaré. E aí, Jesus Cristo vem a essa terra. Nós conhecemos a história, você conhece a história. Então, ele faz um trabalho brilhante. E por conta desse seu trabalho brilhante, ele, enfim, consegue cumprir essa missão. E por conta do sacrifício de Jesus numa cruz do Calvário, hoje nós podemos mais uma vez se reconectar com o Pai, ter novamente uma comunhão com o Pai, porque Jesus Cristo pagou a dívida do pecado e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E agora que eu já contei essa história para todos vocês, vamos agora avançar no tempo, vamos para os nossos dias atuais. Agora vocês sabem o porquê que a comunicação com Deus é importante, o porquê que falar com Deus é importante. E a oração nada mais é do que a comunicação com o Pai. A oração nada mais é do que um momento de intimidade com aquele que nos fez, com aquele que nos resgatou. Agora eu vou dizer uma outra coisa aqui bastante importante. Nós sabemos que um dia nós estávamos perdidos em meio ao pecado, correto? E aí vem o Espírito Santo e faz aquela obra maravilhosa. E cumpre-se em nós aquilo que está escrito na palavra de Deus. Que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos convence das coisas erradas. E aí um dia nós entramos dentro de uma igreja e nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. E no mundo espiritual, quando isso ocorreu, por meio do sacrifício de Cristo, nós acabamos sendo perdoados de todas as nossas falhas. E aí acontece uma coisa muito maravilhosa. O ser humano, ele passa a viver com Deus. Ele passa a ter uma intimidade com Deus através da oração. E ao fazer uma observação acerca dos dias de hoje, meus queridos, eu percebo que o ser humano, ele é um ser bastante ocupado. Ele é um ser que se movimenta bastante. Ele é um ser bastante social que vive em grupo. E hoje, o que eu percebo? O que eu observo? Que a maioria dos seres humanos, eles têm tempo para tudo. Eles têm tempo para estudar, para trabalhar, para lazer. E claro que isso não é pecado. Isso não é errado.
E por conta da correria, do dia a dia, por conta de tudo isso, muitas das vezes o homem, o ser humano, ele acaba se esquecendo de Deus. Mas se esquecendo como? Calma que eu já te explico. Muitas das vezes, por conta dessas correrias do dia a dia, da vida, o homem acaba se esquecendo de falar com Deus. E muitas das vezes, por conta disso, o nosso Pai, muitas das vezes, Ele permite sobre a nossa vida algumas provações, alguns momentos de dificuldade. Eu vou dizer outra coisa bastante importante aqui. Muitas das vezes, lamentavelmente, é somente num tempo de dificuldade, é somente num tempo complicado que muitas das vezes o homem arruma tempo para falar com Deus. E é claro que existem muitos tipos de dificuldades. Eu vou dar aqui para você 2 exemplos. Existem aquelas dificuldades clássicas que o próprio Deus permite com a intenção de nos testar, de provar a nossa fé. E assim também nós ficamos muitas das vezes experientes em relação a ter intimidade com Deus. E um outro tipo, meus queridos, é quando Satanás se levanta com a intenção de nos destruir. E muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas das vezes nós, como seres humanos, nos desesperamos em meio às dificuldades da vida. Chegamos até a pensar que tudo está perdido em meio à dificuldade. E agora é exatamente aqui que entra aquele versículo que eu acabei de usar, que eu acabei de fazer a leitura com vocês há instantes atrás. E aqui agora vai um conselho de Deus para a sua vida. Quando você não souber o que fazer, quando você estiver diante de uma situação ao qual você se achar perdido, sabe o que você tem que fazer? Entrar no seu quarto, falar com Deus, falar com o Pai, ter uma intimidade com Ele, falar aquilo que você está sentindo para Ele. Porque existem certas coisas que o homem pode fazer pela gente, existem certas coisas que os nossos irmãos podem fazer pela gente. Porém, contudo, no entanto, existem coisas que os homens não podem fazer, mas existem coisas que somente Deus pode fazer. E agora, nesse momento, eu quero estar falando com você. Você mesmo que está aí, do outro lado da telinha, me acompanhando, através dos meios modernos de comunicação. Talvez você está nessa fase da vida. Talvez você não saiba o que fazer. Mas o conselho que eu te dou é exatamente esse. Quando você perceber que os homens não podem te ajudar, quando você perceber que ninguém pode te socorrer, comece a falar com Deus. Comece a colocar em prática aquilo que está escrito nesse versículo que eu acabei de fazer a leitura aqui juntamente com você. Sabe, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Se você está angustiado, sabe o que você tem que fazer? Orar, colocar os seus joelhos no chão, de todo o coração, falar com Ele. E é isso que está dizendo a palavra, é isso que está dizendo esse versículo. E uma vez que oficialmente você acabar colocando tudo nas mãos de Deus, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que tudo aquilo que é impossível para o ser humano fazer, Ele vai lá e faz, porque Ele é Deus, Ele é forte, é tremendo e é poderoso. Mas isso é criação? É invenção minha? Não, meus queridos. Basta tão somente vocês aí dentro da casa abrirem a Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo de número 1 e versículo de número 37. E lá vai estar escrito exatamente assim: porque para Deus nada é impossível. Vocês estão percebendo aí como é importante a oração na vida de todo cristão? Vocês percebem o peso da importância que tem uma prática como essa? Porém, mesmo assim, ainda existem pessoas que não têm e não possuem o hábito de orar. E eu vou terminar esse vídeo fazendo você lembrar de uma coisa bastante importante. Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Nós somos a sua maior criação. E desde quando nós aceitamos a Cristo, nós oficialmente passamos a ser reconhecidos como os seus filhos. Então, se você aceitou a Cristo, saiba que você não é comum. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer ser. Não, você é filho de um Deus eterno. Você é um filho do Deus do impossível. E se você é filho e tem comunhão com Ele, meu querido, não importa as batalhas que você tem enfrentado, não importa as lutas que você tem passado em seu dia a dia, a vitória é certa. Você já é mais que vencedor, você já é mais que vitorioso. E eu creio que até aqui o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Então, aproveite bem esses momentos de intimidade, esses momentos de comunhão, esses momentos ao qual você tem passado na presença de Deus. Valorize o sacrifício de Jesus na cruz. E seja grato em relação àquilo que aconteceu um dia lá na cruz do Calvário. Até porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós. E graças ao sacrifício de Jesus, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Saiba que eu, você, cada um de nós, somos bastante privilegiados.
por conta do sacrifício que Jesus fez por todos nós. Ok? Amém? Bom, meus queridos, essas então foram as minhas simples e humildes palavras. Eu espero que até aqui, verdadeiramente, através dos meios modernos de comunicação, através desse canal, o Espírito Santo ele tenha falado ao teu coração. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. E nesse momento, eu humildemente agora vou me despedir de você. Porém, antes que eu me despeça, eu aqui humildemente gostaria de fazer um trato especial e específico com cada um de vocês. Vamos fazer assim, eu oro por vocês e vocês oram por mim. Combinado? Sendo assim, até a próxima oportunidade, se essa for a vontade do eterno e poderoso Deus de Israel. Ok? Fiquem todos com Deus, fiquem todos com meu abraço. Tchau!